Olá, obrigado você que está acompanhando a gente. Mais uma vez agradeço a você que está nos assistindo pelos nossos perfis do Facebook, pode ser também pela nossa página do Cubo Notícias no Facebook. Tem o Instagram do Cubo Notícias, canal do YouTube e o nosso site. Por todos esses meios você nos assiste e, é claro, eu sempre tenho que agradecer você que está com a gente sempre, né? E desejar, em primeiro lugar, muita saúde, muita força de Deus, muita esperança, que é o que mais precisamos nestes dias tão difíceis. Neste ano que começou difícil, que continua difícil, né? Já estamos aí no 5º mês do ano, 2021 veio para realmente, né, trazer grandes lições de superação. Vamos ver se a gente aprende. Se nós, como pessoas, seres humanos, aprendemos, né, a sairmos melhores de tudo isso. Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Nós vamos destacar as notícias de Porangaba hoje, uma edição do Jornal ACN dedicada aos acontecimentos aqui da nossa cidade, né? As novidades do nosso município, né? Nós vamos destacar hoje para você. Vamos começar aí com a previsão do tempo, ver como é que vai ficar o final de semana. Hoje, sexta-feira, uma cara já diferente, né? O que será que vem por aí neste final de semana para Porangaba e região? Já a gente fala. Temos também o espaço do internauta, nós que fomos procurados por moradores lá do bairro da Serrinha de Cima, falando sobre problema na distribuição de água. Nós também temos o cronograma da festa de Santo Antônio, que deve acontecer aqui na nossa cidade de maneira adaptada à pandemia. É uma festa que vai acontecer de maneira diferente, né? E o que mais nós temos também aqui no nosso Jornal ACN? Nós vamos falar sobre a distribuição de medicamentos de alto custo aqui em Porangaba. Você que faz uso de medicamentos de alto custo, fique atento, fique atenta para o cronograma de entrega. Nós vamos passar para você. Temos também o vacinômetro, o andamento da vacinação na nossa cidade. Nós vamos destacar também o que mais? Um caso um tanto quanto, né, preocupante. Um homem desaparecido na nossa cidade, desaparecido em circunstâncias misteriosas, podemos dizer assim. E nós vamos finalizar, infelizmente, com mais um boletim do Covid-19, trazendo mais uma perda, mais uma morte, mais uma família que chora a perda de um ente querido para o Covid-19. Além disso, além dessa morte, deste óbito, os números do boletim de hoje também são muito preocupantes. Bom, gente, vamos lá. Começando o nosso Jornal ACN e mais uma vez te dando aí um abraço e o agradecimento por estar com a gente. Previsão do tempo. Pois é, na sexta-feira retrasada a gente falou da previsão do tempo aqui sobre chuva e frio. Errou! Né? Não choveu, mas fez frio. Tava a previsão de garoa e mais frio, não garoou nada, mas esfriou, realmente esfriou. E hoje nós temos aí mais previsão de frio para Porangaba e cidades da região. Não será uma queda significativa na temperatura, mas vai ser já uma diminuição na temperatura, que já não está tão alta assim nas noites e nas madrugadas, né? Então teremos aí mais uma passagem de uma frente fria que entra no estado de São Paulo pelo litoral. Nesse final de semana, no litoral paulista, há sim chances de garoa, de chuva fraca e moderada, nada muito exagerado, né? É aquela chuvinha que chega para trazer mais frio realmente, acompanhada dessa frente fria que começou já nessa madrugada a ingressar no estado de São Paulo. Como você pode ver, já se sente inclusive aqui na cidade de Porangaba com um tempo nublado,
com poucas aberturas de sol hoje. Isso deve se repetir também amanhã aqui na nossa região. Aumento de nebulosidade, chuvas isoladas além do litoral, na região sul e na faixa leste paulista, principalmente no litoral. Das outras regiões, aqui como a nossa, região oeste e centro-oeste paulista, né, o céu deve ficar parcialmente aberto, né? Parcialmente, aberturas de sol, mas hoje está bem rara essa abertura de sol, isso deve se repetir amanhã, mas não tem previsão de chuva não. São aquelas nuvens típicas de frente fria mesmo, né, que traz a nebulosidade e o frio. Aqui em Porangaba, especificamente, o fim de semana será de tempo estável, né? Nublado com algumas aberturas de sol, mas nada de chuva. Haverá uma ligeira queda na temperatura. A máxima não deve passar dos 26, 27 graus no domingo. A mínima deve ficar entre os 14 na madrugada de hoje e 15 na madrugada de domingo. Né? Na madrugada de sábado, né? E na madrugada de domingo. 14 na madrugada de sábado e 15 na madrugada de domingo. Então já é um pouquinho mais de frio, né? Para quem gosta de frio, tá aí um tempo aí já dando as caras de inverno, já passando quase da metade do outono. Então a tendência é sempre essa agora, né? De esfriar cada vez mais. É isso, gente. Previsão do tempo para Porangaba e região. E chuva que é bom nada, né? Bom, vamos mudar de assunto agora. A gente fala de chuva, né? A gente fala de água. As pessoas precisam de água. Cachaça, E é nesse assunto que a gente toca agora. Nós recebemos as reclamações de alguns moradores entre a noite de ontem e a manhã de hoje, referente à distribuição de água lá no bairro da Serrinha de Cima, perto daquele loteamento que fica próximo à torre de transmissão ali no bairro da Serrinha de Cima. Neste loteamento existem casas, existem residências onde ainda não há água potável, né? Esse é o problema do loteamento clandestino, né? O loteador monta lá um empreendimento sem água, sem luz, sem infraestrutura. As pessoas compram um terreno acreditando na promessa de que futuramente será colocado. É a verdade, não minto. Como fica tudo na ilegalidade, essas benfeitorias não chegam a esses moradores que são prejudicados e muito. Então esses moradores, eles dependem lá no bairro da Serrinha de Cima, nesse loteamento, eu acho que é Estância Alto da Serra, se eu não me engano o nome desse loteamento. O nome é bonito, né? Mas a falta de infraestrutura é feia. E lá eles não têm essa infraestrutura de ligação de água. A água é levada até esses moradores através do abastecimento de caminhão-pipa. Na localidade, segundo os moradores, existe uma caixa d'água central de 5.000 litros, onde este caminhão coloca a água, é um ponto central de coleta para os moradores, era feita a colocação de água nessa caixa. Ainda é feita, segundo os moradores. Porém, antes, segundo os relatos, a caixa era abastecida, sobrava água no caminhão e o caminhão fazia a entrega desse restante de água para as residências, diretamente nas residências. Só que isso deixou de ser feito. Deixou de ser feito para os moradores, com exceção, segundo as informações aqui, de uma moradora. E essa moradora seria funcionária, conhecida de uma pessoa responsável por essa distribuição de água. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E essa moradora foi até filmado, os moradores têm as imagens, nós não vamos colocar aqui para não criar uma polêmica desnecessária por enquanto,
porque nós já entramos em contato com a prefeitura e recebemos um feedback, uma resposta, né, favorável à reivindicação. Eu já vou falar o que a prefeitura se manifestou a respeito disso. Mas essa pessoa recebeu água em casa e os demais moradores não. Então os moradores estão revoltados, porque uma pessoa que tem um relacionamento, uma amizade aí com alguém ligado à distribuição de água, recebe a água em casa e os demais moradores não. É discriminação? Isso não pode acontecer. Nós levamos esse problema hoje, essa reclamação, antes de darmos a notícia aqui, até o chefe de gabinete da prefeitura, o Pedro Rubens Rossi, e ele disse que já estava ciente dessa reclamação, que já havia recebido essa reclamação e que, na tarde desta sexta-feira, estará presente no loteamento, junto com o prefeito em exercício, o Carlos Roberto da Costa, o Robertinho, estará lá no bairro, lá no loteamento, para conversar com os moradores para solucionar esse problema na distribuição de água. Então, até este momento, nós temos uma reivindicação que estamos apresentando aqui a pedido dos moradores e temos já uma resposta positiva, na qual nós, em breve, se Deus quiser, teremos a resposta e a solução para essa distribuição de água dos moradores, né? Então, mas aconteceu um fato realmente desagradável, que foi registrado pelos moradores, eles têm esse registro, né? E isso não pode acontecer, né, gente? Fica bem chato. Bom, vamos aguardar então, já que temos aí uma resposta positiva e parece que teremos uma solução, tudo a ser discutido nessa tarde aí com os moradores a respeito da distribuição de água nesse loteamento. Ok, gente? Mudando de assunto agora, nós vamos falar de festa. Festa em período de pandemia, Wellington? Você tá doido? Sabia não? Mas tem um jeito certo de fazer uma festividade, né? É a festividade de Santo Antônio, que vai acontecer de maneira adaptada à pandemia, às restrições desse período de pandemia. Bom, gente, nós temos aqui a programação da festa de Santo Antônio, como você está vendo aí, que vai do dia 4 até o dia 13 de junho deste ano. Santo Antônio, que é o padroeiro aqui de Porangaba, no dia 13, né, é feriado aqui no nosso município. Temos aqui a programação religiosa. No dia 4 de junho, às 19h30, tem missa com o Padre Elcio. Dia 5 de junho, missa com Dom Gorgônio, né? Dom Gorgônio chegará às 19h30 para celebrar a missa aqui na nossa igreja. No dia 6, às 18 horas, dia 6 de junho, missa com o Padre Ricardo, tudo lá na Igreja Matriz. A missa às 19h30 do dia 7 de junho será com o Padre Rodolfo. Dia 8 de junho, às 19h30, missa com o Padre Pedro. Dia 9 de junho, às 19h30, missa com o Padre Gracélio. No dia 10 de junho, às 19h30, missa com o Padre Francisco. Dia 11 de junho, missa com o Padre Edvilson. Dia 12 de junho, às 19h30, missa com o Padre Beto. E no dia 13 de junho, tem a missa em louvor a Santo Antônio, às 10 horas da manhã, com a celebração do Padre Tarcísio. Na programação recreativa, na programação festiva, pode-se dizer, no dia 13 de junho, após a missa das 10 horas, após a missa com o Padre Tarcísio, haverá a ação entre amigos. Logo após, haverá a venda de um quarto de leitoa assada, né? Será feito aí o assado de quarto de leitoa. E às 15 horas do dia 13 também,
tem o leilão de prendas vivas online. Provavelmente essa venda de um quarto de leitor, né, a venda de assados, provavelmente se dará através do sistema drive-thru. A gente não sabe ainda, mas tudo está sendo adaptado para as necessidades, né, para as restrições da pandemia. Então vai acontecer sim a festividade de Santo Antônio, sempre respeitando essas restrições e de maneira adaptada. É a primeira festa adaptada que acontece aqui no nosso município em decorrência da Covid-19. Todos os dias após a missa tem venda de bolinho de frango e suco de laranja. Ok, gente? Então, do dia 4 até o dia 12, após as missas, lá do lado do salão paroquial tem aquela estrutura bacana que a paróquia de Santo Antônio fez, né? Lá o pessoal vai estar fazendo a venda do bolinho de frango e de suco de laranja. Lembrando que toda a renda dessa festividade é revertida aos trabalhos da paróquia de Santo Antônio aqui de Porangaba. Bom, gente, medicamentos de alto custo serão distribuídos aqui em Porangaba para você que faz uso contínuo do medicamento de alto custo e faz a retirada periódica destes medicamentos lá na farmácia do pronto atendimento municipal. Saiba que esses medicamentos de alto custo, né, realmente há um problema, uma dificuldade em todo o Brasil na aquisição de remédios, de insumos. É o sistema de saúde brasileiro que colapsou com essa pandemia. E não colapsou só no atendimento, colapsou também na distribuição dos medicamentos, dos insumos. Então, para você que estava preocupado, estava já com a falta desse medicamento de alto custo, saiba que eles chegaram em Porangaba e serão distribuídos nos dias 17, 18 e 19 de maio. Repetindo, medicamentos de alto custo serão distribuídos na farmácia municipal para você que faz o uso contínuo desses medicamentos nos dias 17, 18 e 19 de maio. A Prefeitura de Porangaba e a Secretaria de Saúde providenciaram esses medicamentos. Será feita, portanto, a distribuição. Lembrando que é obrigatório que você apresente o cartão do SUS do paciente que toma o remédio, porque todo o cadastro do paciente que faz o uso desse medicamento de alto custo está contido ali no número do paciente inserido no cartão do SUS. Então tem que apresentar o cartão do SUS do paciente que faz. Às vezes o paciente não pode ir retirar o medicamento, mas vai alguém responsável. Este alguém responsável tem que levar o cartão do SUS da pessoa que toma o medicamento para poder retirá-lo, ok? É um medicamento de alto custo sendo distribuído nos dias, repito, você está vendo aí, 17, 18 e 19 de maio. Falando em saúde, vamos acompanhar o vacinômetro aqui em Porangaba. O vacinômetro, eu acho que eu já expliquei, mas não custa nada repetir, né? O vacinômetro é o site do governo do estado de São Paulo que está monitorando, que faz o monitoramento do processo de vacinação e de distribuição de vacinas de município em município. Todos os municípios paulistas estão aqui listados nesse site do vacinômetro, né? Onde tem o número da distribuição de doses por município e o número da aplicação dessas doses também por município. Nós estamos fazendo acompanhamento aqui, né? E vamos passar os números para você, até porque nesta semana também foi feita a campanha de vacinação para pessoas de 62 a 60 anos serem vacinadas. Vamos lá. E lembrando que a gente sabe que existem pessoas das outras faixas etárias que ainda não tomaram a vacina. As informações que nós recebemos da Secretaria de Saúde é de que o município já enviou o ofício à DRS de Saúde para que seja feita a distribuição para o nosso município, vacinar essas pessoas que ficaram aí que perderam a data de vacinação ou que não tiveram como tomar a vacina em decorrência dessa distribuição bem homeopática
que o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo das vacinas para os municípios. Até agora, o que mais se fala nos noticiários é a falta de vacinas em todo o Brasil. Uma vergonha. O Brasil, ano passado, em novembro, poderia ter fechado um acordo para comprar 70 milhões de doses de vacina e o nosso ilustríssimo... Que fique bem claro que estou sendo sarcástico ao chamá-lo de ilustríssimo, porque eu gostaria de chamá-lo de outra coisa. Duvido vocês adivinhar. Mas, por educação, vou chamar de ilustríssimo presidente e sua ilustríssima equipe, para também não chamar de outra coisa, negou a compra dessas 70 milhões de doses, foram começar a comprar agora em janeiro, de maneira bem homeopática, distribuindo também de maneira bem homeopática. E isso só aconteceu, apesar de todos os defeitos e de todas as críticas que eu tenho, porque tenho mais críticas do que coisas favoráveis ao governo João Dória, mas uma das poucas coisas favoráveis que eu tenho aqui é de que essa vacinação só está acontecendo agora por pressão do governo paulista e pela atuação do governo paulista junto ao Instituto Butantan, também junto ao Instituto Adolfo Lutz, que são os dois produtores da vacina aqui no Brasil, né? O Butantan da Coronavac e o Adolfo Lutz da AstraZeneca. Se não fosse a atuação do governo paulista junto a estes institutos, até agora não tinha ninguém tomado vacina ainda. Se fosse a depender do nosso ilustríssimo presidente, ninguém tinha tomado sequer uma dose. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Mas vamos lá, mudando de assunto, vamos fazer o acompanhamento da vacinação aqui em Porangaba, vai? Porque senão eu vou falar coisa que eu não devo aqui. Doses que foram entregues. Agora os números foram atualizados. As doses entregues, porque na semana passada nós tínhamos um número de doses entregues menores do que o número de doses aplicadas. Eu falei, deve ser alguma coisa referente à atualização lá no site. Agora está atualizado. Doses entregues. 3.715 doses foram entregues ao município de Porangaba. Destas 3.715 doses, foram aplicadas 3.474 doses. Sendo que, destas 3.474 doses aplicadas, 2.226 doses foram em pessoas que receberam uma dose. E 1.248 foram duas doses. 1.248 pessoas receberam duas doses, 2.226 receberam uma dose, foram aplicadas, portanto, 3.474 doses de 3.715 entregues. O percentual de vacinados aqui em Porangaba, levando em consideração ao número populacional da estimativa do IBGE, que é de 10.060 habitantes, né? É de 22,11% da população vacinada. 22,11% da população vacinada. Ainda está longe de chegar naquele percentual da imunidade de rebanho, que para ser considerada imunidade de rebanho, o mínimo é 75%. Ainda estamos longe. Mas no comparativo com demais municípios da região, Porangaba até que está indo bem, né? Até que tem um percentual populacional bom de pessoas vacinadas. Ok, gente? É isso aí. Agora vamos mudar de assunto. Nas redes sociais estão circulando diversas fotografias, né, deste homem que está desaparecido. Muita gente conhece. Eu conheço assim de vista, né? É o Gonzaguinha da Terraplanagens, aqui de Porangaba. Ele, na realidade, se chama, apesar de ter o apelido Gonzaguinha, o nome dele é o Edson Luiz Viana de Moraes, 46 anos. Edson Luiz Viana de Moraes, 46 anos, proprietário e trabalhador numa empresa dele, né, de terraplanagens. Ele desapareceu misteriosamente da nossa cidade. Isso aconteceu, segundo familiares do Gonzaguinha, ele teria desaparecido há pouco mais
de 2 meses. A família recebeu essa informação há não muito tempo. Ele ficou desaparecido aí há um bom tempo. A família, os irmãos do Gonzaguinha receberam essa informação há pouco tempo do desaparecimento dele, né? E estão desesperados procurando aí o Gonzaguinha. 46 anos, desapareceu há cerca de 2 meses e meio. E é um desaparecimento misterioso, porque os próprios familiares não têm uma data específica de quando ele desapareceu, por qual motivo, para onde teria ido, né? O que teria falado antes de desaparecer, com quem teria tido contato pela última vez. Nada disso foi passado aos irmãos do Edson Luiz Viana de Moraes, nada disso. Então é um desaparecimento muito misterioso, né? Todos os desaparecimentos de pessoas são misteriosos, né? Porque como é que você vai explicar que uma pessoa sumiu, desapareceu? É algo realmente que é inexplicável. Mas as circunstâncias do desaparecimento são ainda mais misteriosas justamente por isso. Porque, bom, algumas informações eu não posso passar porque foi aberto um boletim de ocorrência e tudo isso vai ser investigado. Algumas informações que foram até passadas para nós, não posso repassar aqui porque pode atrapalhar a investigação. Mas os familiares do Gonzaguinha não receberam uma informação precisa. Como eu citei agora, quem teria visto o Gonzaguinha por último? Qual foi o último dia que ele foi visto? Qual foi o último dia que ele teve aqui na nossa cidade? O que ele teria alegado ou falado antes de desaparecer? Para onde ele poderia ter ido e por qual motivo? Mas geralmente as pessoas quando desaparecem, elas não têm realmente essa fala, eu vou para tal lugar e depois desaparecer. Uma boa parte dos desaparecimentos de pessoa, a pessoa vai tratar a sua vida cotidianamente e desaparece, né? Vai fazer alguma coisa do cotidiano e some. Agora, o que está estranho é que ninguém tenha notado o dia específico que ele desapareceu e falado especificamente para os irmãos dele quando foi que ele sumiu, qual foi o dia que ele não voltou para casa, o que ele teria ido fazer, que roupa vestia, né? Detalhes que antecederam o seu sumiço. Nada disso foi passado aos familiares, que estão apreensivos. Ou seja, é um desaparecimento que não deixou sequer um fio ali na meada que se possa puxar para chegar a uma conclusão. Bom, você está vendo aqui um telefone aqui embaixo que eu coloquei, é o telefone de contato para quem tiver informações do Edson Luiz Viana de Moraes. É o Gonzaguinha, tem 46 anos, é morador aqui de Porangaba, lá no bairro dos Lopes. Tem uma empresa de terraplanagens, tem maquinário, tem máquinas, caminhões. E, enfim, existem algumas versões que foram ventiladas a respeito do desaparecimento dele, mas são muito conflitantes e, como eu disse, eu não posso dar maiores detalhes. Gente, realmente, compartilhe esse vídeo, colabore para que a gente tente ter alguma resposta desse desaparecimento em condições misteriosas aqui na nossa cidade de Porangaba. Tá aí, gente, o telefone 9 é o DDD 15, tá, gente? 996869819. Ok, gente? Bom, nós vamos finalizar o nosso jornal ACN
finalizar com, mais uma vez, uma notícia triste. Porangaba contabiliza mais uma morte em decorrência do Covid-19. Mais uma moradora, mais uma porangabense, né? Nos deixou ontem aos 84 anos de idade, estava internada há aproximadamente uma semana e meia no HC do Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu. A família não publicou nada a respeito do falecimento dessa senhora, os amigos também, até as redes sociais eu chequei, também não publicaram, né? Então, como nem a família, nem os amigos usaram as redes sociais para expor o falecimento dessa senhora, não sou eu que darei a identidade dela, respeitando, portanto, a vontade da família de tratar o assunto de maneira mais discreta. Mas é uma moradora aqui de Porangaba, da área central aqui de Porangaba, uma senhora de 84 anos, que faleceu em decorrência de complicações pelo Covid-19. Portanto, Porangaba está contabilizando, esse falecimento aconteceu ontem de manhã. Ontem de manhã essa senhora de 84 anos faleceu e Porangaba, portanto, passa a contabilizar 13 óbitos em decorrência do Covid-19. 13 mortes. Olha, eu, como eu falei aqui, não quero estar criticando ninguém neste momento por causa dessa pandemia. O momento não é um momento para se fazer crítica, é um momento para a gente tentar ajudar, encontrar soluções. Mas olha, cá entre nós, Porangaba, uma cidade, como eu disse, a estimativa do IBGE era para ter o censo, mas foi feita a estimativa ano passado, é de que Porangaba tem 10.060 habitantes. Porangaba está com um número muito alto, hein? Olha, eu estou achando que está faltando política de prevenção, política de atuação, de fiscalização. Estou notando isso. Não há outra explicação. Eu sei que existem outros municípios até menores do que Porangaba que têm mais casos, ou seja, um percentual maior de contágio. Mas nós não podemos nos inspirar nos piores, nós temos que nos inspirar nos melhores. Eu conversei com pessoas que tiveram Covid, que foram atendidas aqui em Porangaba e que fizeram elogios ao atendimento que tiveram aqui em Porangaba. E a grande maioria das pessoas que tiveram Covid e foram atendidas aqui em Porangaba, que eu conversei, que precisaram de uma internação ou de um atendimento sem internação aqui em Porangaba, tem elogios à equipe de saúde. E isso é notório. A atuação no atendimento está muito bom, segundo os relatos das pessoas com as quais eu conversei. Claro que deve existir as pessoas que também não tiveram um atendimento 100% favorável, mas, numa maneira geral, o atendimento em Porangaba está sendo elogiado pela população que procura, principalmente na parte do atendimento do Covid, né? Conversei com uma pessoa ontem que teve o Covid, antes mesmo de sair o resultado do exame, a equipe de saúde aqui de Porangaba já ministrou medicamentos, né, que são os corticoides e outros medicamentos de auxílio ao tratamento, não que o medicamento tenha, ou os medicamentos tenham eficácia comprovada, mas que auxiliam os sintomas a não terem tanta progressão, né? Pelo que me foi falado, não é a cloroquina, não, que esse daí é só o Bolsonaro e o avestruz do Bolsonaro que... Não, até o avestruz correu na hora que ele ofereceu. Mas, segundo a pessoa que recebeu o medicamento, são corticoides ministrados pela equipe médica aqui de Porangaba, né, para que a pessoa fizesse o tratamento antes mesmo de sair o resultado do exame.
Ou seja, é um trabalho de atendimento bacana, elogiável, mas o que eu estou dizendo aqui é que eu acho que está faltando alguma coisa na prevenção e na fiscalização, aí, nos cuidados, para a pessoa não se contagiar, não pegar o Covid-19. Porque nós temos aqui, olha só, a estimativa do IBGE de Porangaba, de população de Porangaba, 10.060 habitantes. E o número de contágios que nós temos, de casos já confirmados, hoje subiu. Era de 550, foi para 564, 14 novos casos. 14 novos casos de contágio desde a atualização de quarta-feira. Então são 14 novos casos desde a última atualização. Porangaba está sendo um dos municípios da região, proporcionalmente falando, que está registrando mais casos. Para se ter uma ideia, então, 564 casos confirmados para 10 mil e poucos habitantes, nós temos aí 5% da população porangabense que já foi contagiada pelo Covid-19. A gente vai ter que, não sei, acho que eu vou ter que pegar aqui os números dos outros municípios e fazer um comparativo percentual. 5% da população porangabense já contraiu o Covid-19. E 13 óbitos para o município que tem 10 mil e poucos habitantes, eu creio que tem mais. Mas a estimativa do IBGE é essa, né? 13 óbitos para um município pequeno como Porangaba é muito. Olha, no que se refere à política de atendimento, elogiável. Mas no que se refere à política de prevenção e de bloqueio à doença no município, acho sim que está faltando atuação. Então vamos lá, o boletim é esse, gente, 13 óbitos, 564 casos confirmados, 14 novos casos desde quarta-feira para cá. Temos 34 pessoas que estão fazendo tratamento domiciliar, 34 pessoas doentes em casa, fazendo a quarentena, 3 pessoas internadas em hospitais da região. E olha aqui um número preocupante. Não, nós temos 514 recuperados e o número preocupante, 33 casos suspeitos. Ainda temos mais 33 casos suspeitos. Os números do coronavírus aqui em Porangaba são preocupantes. Estão se tornando cada dia mais preocupantes. Tivemos uma desaceleração há 3 semanas, talvez em decorrência das restrições antes do feriado da Páscoa. Aquelas restrições surtiram efeito porque 2 semanas depois tivemos uma desaceleração, tivemos aí praticamente 1 semana e meia, 2 semanas com casos assim, 4 casos, 5, 6, 4 casos, isso no intervalo de um boletim para o outro, 4, 5, 6. Tinha parado esse negócio de 10, 12, 14, 15. Agora estamos voltando novamente. Estamos retornando para boletins trazendo uma aceleração de casos aqui na nossa cidade. Hoje, por exemplo, em comparação com a última quarta-feira, 14 novos casos. 34 em tratamento domiciliar. 3 internados, ou seja, são 37 casos ativos do Covid em moradores de Porangaba, mais 33 casos suspeitos. São números que não podem ser aceitáveis, não podem ser aceitáveis. Ainda mais o número de óbitos, 13 para um município pequeno como Porangaba. Não são números aceitáveis, de jeito nenhum. Eu não aceito. E acho que 99,9% da população porangabense não aceita esses números. E eu finalizo o Jornal ACN de hoje não aceitando esses números da pandemia no nosso município.